uma criada que, além de cometer roubos, também passou a matar um de seus empregadores. Hoje eu vim falar pra vocês o caso de Kate Webster. Olá, pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal. Esse canal fala sobre casos criminais todo sábado a partir das 10 horas da manhã. Então, se você caiu aqui nesse canal de paraquedas e não sei o que está fazendo aqui, ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal aqui embaixo, deixe seu like. E caso você já seja inscrito nesse canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo. Também deixe seu like, comente também aqui embaixo para caso você queira que eu traga algum caso criminal que eu vou anotar e trazer o mais rápido possível. Mas hoje eu vim falar pra vocês um caso assim, tipicamente vitoriano, é um caso que eu trago todo final do mês, eu trago um caso vitoriano. E esse final de mês ele tá um cadinho especial, ele tá legal, é um caso bem assim, vitoriano, bem pitoresco. Eu acho muito interessante esses casos vitorianos, porque tipo assim, envolve uma classe social, quase uma guerra de classe social, como se fosse quase uma guerra social praticamente. É muito doido, eu adoro esse tipo de caso, adoro essas resoluções, essas coisas mais mirabolantes que as pessoas faziam, tipo, se passar, por exemplo, nesse caso aconteceu da Kate, se passar pela Julia, que foi a mulher que ela matou, se passou durante umas 2 semanas pela sua empregadora e algumas pessoas até meio que aceitaram aquilo, entre algumas aspas. É um caso muito legal, eu adoro esse tipo de caso, mas enfim, chega de enrolação, chega de blá 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 e sem mais delongas, simbora pro caso de hoje. Kate Webster não nasceu com esse nome, nasceu com outro nome chamado Catherine Lauer em 1849 em Key Lane, no condado de Wexford, que ficava na Irlanda. E começou sua carreira criminosa ainda bem jovem. Ela alegou mais tarde, durante sua prisão, ter se casado com um marinheiro com um sobrenome chamado Webster, daí vem o seu sobrenome, Webster. E com esse marinheiro ela teve 4 filhos, que esses 4 filhos, junto com o marido, morreram em um período de tempo muito perto um do outro. Mas a gente não tem tanta informação sobre isso, não sabe se isso foi verdadeiro ou não. Até porque não se tem muito dado biográfico dela, já que muitas das suas confissões eram quase que errôneas, eram muitas vezes contraditórias umas com as outras, ou seja, era algo muito quase que, tipo assim, inconfiável dela. Em 1864, ela foi presa em Wexford quando ela tinha por volta dos seus 15 anos de idade, isso por roubo. Sendo que também mais tarde ela roubou perto de 1867, quando ela foi para a Inglaterra. Ela decidiu roubar de uma carteira, já que ela precisava de dinheiro para vir para cá, para a Inglaterra, no caso. Ela se mudou para Liverpool e lá na cidade de Liverpool ela continuou roubando e isso lhe rendeu aos 18 anos uma prisão por roubo durante 4 anos de sua vida. E após ela ser libertada, não há registro se ela foi libertada antes ou não, mas enfim, após ela ser libertada, ela se mudou para Londres, onde ela passou a trabalhar como faxineira e muitas vezes ela limpava até bem demais a casa, já que alguns itens pessoais dessas pessoas simplesmente sumiam. Em 1873, ela se estabeleceu em Rose Gardens, na área de Hammersmith, em Londres. Seus vizinhos eram Henry e Anne Porter, que eles até se davam bem com ela, porém mais tarde eles irão aparecer nessa história, então gravem bem esse nome, Henry e Anne Porter. Ela se mudou então para Notting Hill, onde ela trabalhou como faxineira barra governanta da casa de um capitão chamado Wolbast, e lá nesse mesmo emprego ela conheceu uma outra pessoa chamada Strong, que ela teve o seu único filho de que se tem registro, vamos dizer assim. Ela deu à luz a seu filho no dia 19 de abril de 1874, mas o Strong, ele simplesmente sumiu da vida dela, ela não tinha notícias mais sobre ele, e por causa disso, ela passou a roubar novamente, e quando ela foi pega mais tarde, ela falou que roubava porque ou era isso, ou seu filho passava fome. Kate Webster então passou a meio que rodear pelo oeste de Londres, usando vários pseudônimos, usando vários outros nomes falsos, para poder meio que enganar a polícia. Enquanto ela morava em Tennyson, ela foi presa novamente um ano depois, em 1875, por 36 acusações de roubo. Ela foi condenada a 18 meses na prisão de Ainsworth e pouco depois dela ser libertada, ela foi presa novamente em 1877, também acusada de roubo, e dessa vez ela ficou apenas 12 meses. E vocês podem estar se perguntando, tá, mas onde estava o filho dela nessa história toda? Então, ela estava com uma empregada barra amiga dela, chamada Sarah Creasy, que ficou com seu filho
durante um bom tempo. E logo assim que ela foi libertada dessa última prisão, ela foi e trabalhou um bocado com a Sarah Creasy. Porém, a Sarah começou a passar mal e ela foi substituindo, a Kate Webster foi substituindo um pouco a Sarah. E aí que entra uma nova personagem, vamos dizer assim, nessa história, que eu vou falar pra vocês um pouco mais sobre o background dela. Julia Martha Thomas era uma ex-professora que ficou viúva 2 vezes. Desde a morte do seu segundo marido em 1873, ela morava sozinha em uma casa chamada Mayfield Cottages, em Park Road, em Richmond, Londres. Julia foi descrita pelo seu médico particular como sendo uma pessoa muito idosa, muito pequena, bem vestida, de apenas 54 anos na época da morte. Assim, bem, talvez um pouco uma velhinha um pouco simpática, embora bastante rígida com algumas coisas. Fora também que ela era conhecida por viajar com bastante frequência e não dar notícias. Ela passava dias, semanas, meses, sem dar notícia nenhuma para os seus familiares e muito menos para os seus empregados. Isso fazia com que vários deles simplesmente não quisessem mais trabalhar com ela. Ou seja, ela estava meio que passando por uma crise, vamos dizer assim, de falta de empregados. Também essa falta de empregados meio que afetava quase que diretamente a sua vida social, já que ela pertencia à classe média baixa, mas ela queria parecer mais alta. Ou seja, muitas vezes, ter um empregado na casa significava que ela tinha dinheiro, que ela tinha cunhão para manter uma pessoa ali, e isso meio que elevava o seu nível de status. Como em janeiro de 1879 a Sarah Creasy ficou doente, voltando lá, Sarah Creasy ficou doente e um dos seus empregadores era amigo da Julia Martha, meio que ofereceu a Kate Webster para trabalhar na casa dela, já que também sabia que a Julia estava procurando alguém. A princípio, quando a Julia viu a Kate, que era uma mulher muito grande, muito forte, ficou meio que encantada, falou, vou sim contratar ela, tudo mais. E foi contratada meio que sem pegar alguns antecedentes criminais, vamos dizer assim, da Kate Webster. A Kate Webster também meio que aceitou de bom grado aquilo, foi trabalhar na casa, mas logo assim que ela começou a trabalhar, a inimizade entre a Julia e a Kate Webster começaram, já que a Julia é conhecida também por ser muito severa. Ela provavelmente estava criticando e muito o trabalho de Kate Webster, que não gostava disso. É também conhecido que a Julia meio que tinha tanta raiva de Kate Webster que passou meio que a oferecer ela, a sua empregada, para os outros amigos no intuito de se livrar dela. E meio que tudo teve um fim, já que no final de fevereiro, ainda de 1879, a Kate Webster pediu demissão de lá, tipo, não quero mais trabalhar aqui. E a Julia falou, ok, mas assim, me dá alguns dias para mim poder achar uma outra empregada. E é aí que mora o perigo. O dia 28 de fevereiro de 1879, ele caiu numa sexta-feira e meio que para ficar uma ajuda, a Julia pediu para que a Kate Webster ficasse durante aquele final de semana trabalhando na casa dela, que logo mais ela estaria livre, vamos dizer assim. Algumas pessoas dizem que, na verdade, foi a Kate Webster que pediu ajuda à Julia para que ela não ficasse sem abrigo, já que se ela saísse da casa, ela provavelmente ficaria sem abrigo nenhum. Porém, tudo piorou na manhã do dia 2 de março de 1879, que caiu num domingo, que foi quando a Julia ia para uma igreja naquela manhã e ali já começou uma confusão. Ela conseguiu se arrumar, foi para a igreja e como a Kate Webster tinha o resto do domingo de folga, ela passeou um pouco por Londres, foi ao pub e ela voltou atrasada para ajudar a Julia, que tinha pedido ajuda dela para poder se arrumar. E isso também foi motivo de briga. Já que quando ela chegou bêbada, vamos dizer assim, em casa, ela conseguiu se arrumar, mas chegou na igreja bem atrasada e bastante agitada, embora as pessoas não sabiam do porquê que ela estava agitada, mas chegou lá e o erro dela foi sair mais cedo da igreja e não pedir acompanhante. Algumas pessoas até se ofereceram para poder acompanhar ela, já que ela era idosa, vamos dizer assim, ela estava já perto dos seus 54 anos. Ela recusou e foi para casa. E lá
aconteceu mais brigas. A Kate Webster deu a seguinte declaração sobre aquela suposta briga que aconteceu ali. Abre aspas. Tivemos uma discussão que cresceu para uma grande briga e no auge da minha raiva, joguei ela do topo da escada para o andar térreo. Ela teve uma queda bem pesada. Senti que ela estava gravemente ferida e fiquei agitada com o que estava acontecendo. Perdi o controle de mim mesma e para evitar que ela gritasse ou me colocasse em apuros, eu a peguei pela garganta e na luta eu a sufoquei. Fecha aspas. Já praticamente no julgamento da Kate Webster, a promotoria meio que fez um quadro bastante diferente, já que sim, foi ouvido uma queda, já que a casa, a Mansfield, era uma casa geminada, a proprietária daquela casa escutou uma queda, um baque muito forte, mas não pensou em nada, tipo assim, eles devem estar se preparando para a faxina do dia seguinte, né? Mal sabia ela que o pior tinha acontecido na casa ao lado. No decorrer daquela noite, no começo do dia seguinte, alguns vizinhos relataram sentir um certo cheiro forte. E para quem não sabe, vamos dizer assim, quando se queima, né, um pelinho, porque já aconteceu de eu me queimar no fogão, sai uma catinga danada. Imagina você queimar um corpo humano. Mas eu já chego lá, calma aí. Nos dias seguintes que antecederam a esse evento, a Kate Webster continuou limpando a casa para tentar tirar qualquer vestígio de sangue ou coisa assim. Até mesmo desmembrou a Julia, guardando ela em algumas bolsas, em algumas malas, em algumas caixas de madeira, queimando também algumas partes, fervendo a gordura, né, fazendo uma sopa ali para dar de comida para alguns meninos, mas já volto nessa parte. Porém, quando ela foi desmembrada, a Kate Webster não conseguiu colocar a cabeça da Julia e nem mesmo um dos seus pés dentro daquelas malas, dentro daquelas caixas. Então isso foi descartado em algumas outras partes. O pé foi descartado provavelmente no rio Tamisa, já a cabeça foi enterrada em um celeiro e permaneceu em mistério até em 2010, onde ela foi descoberta. Mas eu já volto também nesse ponto mais pra frente. No dia 4 de março daquele ano, a Kate Webster viajou novamente para Hammersmith para visitar os seus antigos amigos, o Henry e a Ann Porter. E lá ela se apresentou a eles como Kate Thomas, tendo um novo sobrenome. Nisso, ela já estava vestida praticamente de Julia Martha, com algumas roupas, mas assim, ela ainda permanecia com Kate Thomas. Ela também estava carregando uma bolsa chamada Gladstone, que era uma bolsa de marca da época, vamos dizer assim. E dentro dessa bolsa tinha umas partes da Julia. Foi então que ela convidou o Potter, o Henry Potter, e junto com um dos seus filhos mais velhos, chamado Robert Potter, para ir a um pub, e nesse meio caminho, ela jogou a bolsa no rio Tamisa. E a bolsa seguiu aí até um certo local mais pra frente. E nesse pub ela bebeu e pediu ajuda até o Robert, para que ele fosse até a casa, a Mansfield, e pegasse alguma caixa de madeira ali que era bem pesada, para poder mover de lugar. Nisso que eles foram lá, eles pegaram a caixa e nesse meio caminho ela decidiu novamente jogar essa caixa no rio Tamisa. No dia seguinte, a caixa foi vista algumas partes rasas depois, quase 8 quilômetros depois da onde ela jogou essa caixa, em uma parte rasa perto dali, e um caixeiro viajante percebeu aquilo e pensou que fosse um objeto de um roubo, alguma coisa assim. Ele foi lá, abriu a caixa e viu que não era roubo, e sim partes de um corpo humano. A descoberta bem macabra foi relatada imediatamente para a polícia, que foi até o local, conseguiu recuperar algumas partes desse corpo, mas o médico legista viu que deu uma declaração um pouco controversa, já que dizia que era o corpo de um homem que estava ali naquele local. E não era um corpo de um homem, como a gente bem sabe. Os jornais, sem saber meio que o que estava acontecendo, quem era o assassino, começou a apelidar o caso de o mistério de Burns, que era o rio
que estava que o caso, que aquela caixa foi encontrada. E em meio a várias especulações de quem era ou coisa e tal, a causa da morte, assim também como a sua identidade, permaneceram desconhecidas. E aí que começa uma coisa bem macabra, já que, a partir daí, alguns relatos dizem que a Kate Webster passou a oferecer banha, vamos dizer assim, banha de porco, para alguns de seus vizinhos, e também ofereceu uma sopa de carne para alguns meninos que estavam ali, e esses meninos comeram essa sopa. Provavelmente eram alguns restos mortais da Julia. Porém, não há meio que registros oficiais dessa parte, talvez seja muito mais a parte da lenda dessa história toda, já que não há registros de o menino comer ou de dessa gordura realmente pertencer a Julia. Mas é aí que a coisa começa a afundar para o lado de Kate Webster. Kate continuava a morar em Mansfield, meio que se passando pela senhora Julia, e isso não levantava algumas suspeitas. Isso era muito difícil de levantar suspeitas, até porque ela meio que era boa em lábia. E, porém, tudo piorou quando chegou o dia 9 de março, quando ela decidiu fazer um acordo com o proprietário de algum pub local, dizendo que ela estava querendo vender alguns móveis. E esse proprietário, prontamente, aceitou, já que ia ser baratinho, ele aceitou. Porém, quando foi chegado ao local, quando ele mandou algumas pessoas para o local, aí começou a piorar as coisas para o lado de Kate Webster. A vizinha proprietária, que era a senhorita Ives, perguntou quem tinha autorizado a remoção dos móveis da senhorita Thomas. E nisso, esses empregadores apontaram para a Kate Webster dizendo: foi aquela lá, foi a senhora Julia. E aí começou a dar errado, já que a senhorita Ives sabia que não era aquilo tudo, sabia que ela não era a senhora Julia. E foi então que ela decidiu pegar suas coisas e sair correndo de Londres. Percebendo que foi enganado, o proprietário do pub recorreu à polícia para invadir a casa de Kate Webster, quer dizer, da senhora Julia. E lá a polícia conseguiu achar alguns resquícios de sangue e também dedos, ossos de dedo na lareira da cozinha. Depois disso, uma coisa que eu esqueci de mencionar lá no começo é que a Kate era da Irlanda. Mas, quando ela foi descoberta, ela decidiu fugir para lá novamente em um navio cargueiro, em um navio de vapor a carvão. E logo assim que saiu essa notícia de que ela estava sendo procurada, foi feito um retrato dessa mulher. E com isso, não só dessa mulher, também com o filho, quando ela chegou na Irlanda, a coisa piorou e muito para ela, porque a polícia viu que já conhecia aquela mulher, que já tinha registro da Kate Webster, como roubo, como furto, e já meio que sabiam aonde ela morava. E foi então que no dia 29 de março, muito tempo depois, um mês depois, ela foi levada para Kingstown e de lá ela voltou para Richmond sob a custódia dos policiais de Scotland Yard. E ao saber do crime que ela foi acusada, o tio de Kate Webster, que meio que estava com ela dentro da casa, decidiu que ele não pegaria a custódia do filho dela, e com isso ele foi colocado em orfanato, e já a partir daí a gente não tem a gente praticamente não tem nenhuma informação sobre o paradeiro do filho de Kate Webster. O julgamento aconteceu em julho de 1879, assim também como a sua execução por enforcamento. Ela foi morta, e durante a sua prisão, ela já estava dando alguns indícios de que ela não era uma boa pessoa, já que muitos dos seus dados biográficos que ela deu não correspondiam muito com a realidade assim, Mas é que tá. Como que descobriram meio que a cabeça da Julia, que é uma coisa muito doida. O crânio da senhora Julia foi descoberto em 2011 após uma escavação para fazer uma reforma de uma casa, e foi comprovado que era ela, já que houve algumas datações de carbono e coisa e tal. O que é muito maluco. Imagina só você estar fazendo uma escavação e simplesmente encontrar um crânio de uma pessoa ali. Eu acho daí uma doideira à parte. E é a partir daí que começou a surgir as histórias, praticamente. Começou a se revelar algumas histórias sobre que ela tinha cozinhado algumas partes e dado de comer a algumas pessoas, principalmente a esses meninos. Porém, não se sabe se essa história é verdadeira ou não, se eles realmente comeram carne humana ou não. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever no canal e também já deixar o seu like. E até semana que vem para mais um Caos Criminal. Tchau, tchau.